Obrigada, Eric. Bom dia, queridas famílias. Bom dia. Que possamos, nesse momento, nos harmonizar, sentir a paz do Cristo. Que possamos nos sintonizar com a equipe espiritual, para que hoje recebamos tudo aquilo que precisamos para nos fortalecer, vencer o dia a dia, as dificuldades, os medos, as dores. Que possamos seguir fortes, sabendo que Jesus nos ampara sempre, a todo momento. Que as nossas crianças, os nossos jovens possam também abrir o coração para receber os ensinamentos do Mestre, conhecer mais sobre a doutrina espírita, que é tão consoladora. Que possamos permanecer em harmonia e que saiamos daqui muito melhores do que chegamos. Que assim seja. Mais um domingo. Parabéns por estarem aqui de novo para o aprendizado, insistindo, né, trazer as crianças. A gente sabe que é tão importante esse momento, por mais que seja uma horinha, é uma sementinha que está sendo plantada, né? Então, parabéns a todos. Vocês estão vendo aqui que o nosso companheiro Marcos está fazendo uma filmagem. Vai fazer um vídeo institucional em comemoração dos 67 anos da casa. Então, ele vai estar pegando alguns flashes da nossa atividade, tá bom? Hoje a nossa companheira Lilian, que faria a palestra, ela preparou com muito carinho, com muita dedicação a palestra, mas ela ficou doente, né? Ela está gripada, uma gripe muito forte. Que o nosso pensamento vá a ela, para ela se recuperar o mais rápido possível. Então, o Donizete vai fazer hoje a palestra, gentilmente para nós hoje, com o tema Influência dos Pais sobre os Filhos. Gostaria de falar também sobre o livro novo do Donizete, que é esse daqui. Relacionamentos interpessoais. É um livro novo, lançado agora, né? E toda a renda vai ser para casa. Então, tem lá na biblioteca, tem bastante exemplar. Qual que é o valor? R$45, tá bom? Então, confiram o livro. Também estamos ainda vendendo o frango xadrez, tá? Quem quiser, tá lá na biblioteca, cupom, e também com a Marcinha, tá? Se precisarem do frango xadrez, que vai ser no dia 25/4, tá? Que é um frango xadrez muito bom, muito gostoso e que nos aquece o coração, porque a gente vai ajudar a casa com esse recurso, é um recurso muito importante. Lembrando que no dia 6/4 nós temos o aniversário da casa, às 20 horas, com o teatro Parábola do Bom Samaritano. Também um teatro que está sendo preparado com muito carinho, muito cuidado. Vai ser muito especial, tá? Então, vai ser aqui no salão e depois nós teremos uma pequena confraternização lá na quadra, tá bom? Então, nós esperamos todos vocês. E tenhamos uma ótima manhã. Muito obrigada, viu? Bom dia a todos. Prazer estarmos juntos para estudarmos. Obrigado, Suzana, pelo convite. Pena que é substituindo a Lilian, que está doente, né? Melhor que ela não estivesse. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante, que é a influência que nós exercemos uns sobre os outros. Todos nós que estamos vivendo aqui na Terra ou no mundo espiritual, somos reciprocamente influenciados.
especialmente aqui na Terra, aqui reencarnados, tá? Nós nos influenciamos uns aos outros, nós somos influenciados pela sociedade, pela mídia, pela televisão, pelo TikTok, pelo Instagram, né? Pelo Facebook. E nós precisamos aprender a viver e enfrentar essas influências. Porque se o mundo e as pessoas e as mídias podem e nos influenciam, compete a nós ter a resistência e selecionarmos aquilo que é bom para a nossa vida. E hoje nós vamos conversar sobre a influência mais importante que existe na vida aqui na Terra, que é a influência que os pais exercem sobre os seus filhos. Ser pai, ser mãe, exercer a patermaternidade é a coisa mais importante que existe, porque os pais, mãe e pai, são procuradores divinos. Exerce um mandato divino. Porque os filhos não são nossos. Não são filhos da vida, né? Como o poeta disse. São filhos de Deus. E Deus atribuiu a nós, os pais, essa tarefa importantíssima de cuidar dos filhos dele. Já pensaram nisso? Alguém já parou para pensar? Quanto que é importante, que responsabilidade nós temos. E que nem sempre cumprimos da maneira como deve ser cumprida. Eu fui juiz da infância durante 30 anos. O estereótipo de mãe e de pai, a mãe acolhedora, o pai protetor, é um estereótipo que a humanidade foi construindo ao longo do tempo, mas que quando nós lidamos com a realidade deste mundo inferior, que ainda é o nosso, nós percebemos que é um pouco diferente. Mães que abortam, mães que matam seus filhos, o infanticídio, mães que abandonam seus filhos, que agridem seus filhos, pais que estupram as filhas. Então é difícil ser pai e ser mãe. A moderna psicologia, né, psicopedagogia, vem aí nos ajudar a como lidar melhor com isso. Mas se podemos dizer que existe uma filosofia, uma psicologia muito útil e eficiente para nós, chama-se Evangelho. E a doutrina espírita procura dar um entendimento aprofundado sobre tudo aquilo que Jesus nos orientou. Entender o que Jesus quis dizer. Adaptar o ensinamento de Jesus, o Evangelho, aos tempos de hoje. E a doutrina espírita procura fazer isso, procura nos ajudar a entender. Para que a gente, cumprindo a nossa responsabilidade aqui, nós possamos contribuir para a felicidade desses espíritos sobre a nossa responsabilidade. E chegarmos no mundo espiritual e dizermos assim como Paulo: corri a boa carreira, combati o bom combate. Chegamos no mundo espiritual e temos a coisa mais importante que existe para o espírito, para a sua felicidade, que é a consciência tranquila. Porque se nós chegarmos no mundo espiritual, tendo deixado aqui na terra filhos que se desviaram do bom caminho por culpa nossa, a nossa consciência vai pesar. E nós vamos implorar a espiritualidade superior que nos dê a oportunidade de reparar, de consertar. Mas consertar as coisas que nós fizemos aqui, do plano espiritual, é muito difícil. Os nossos filhos, muitas vezes, não ouvem os nossos conselhos espirituais, a intuição, a inspiração. Então, enquanto nós estamos aqui,
com todos esses alertas que nós recebemos da doutrina espírita, procuremos, desde agora, fazer o melhor. Meus filhos já estão grandes, já tenho netos, a Suzana é minha norinha, a Helena é a minha netinha. Então, aproveitemos esses momentos, essas lições que a doutrina espírita nos concede, que são oportunizadas pela IVEF, para a gente pensar. Será que eu estou tendo um relacionamento com os meus filhos de maneira correta? Será que eu estou influenciando os meus filhos para que sejam, como diz o Evangelho, pessoas de bem? Eu acho que todos nós, mais ou menos, sabemos da importância disso. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é relembrar, é reafirmar. Vou passar um vídeo para vocês, que vocês provavelmente já viram na internet, mas que, mais que muitas palavras, vai nos ajudar a perceber. Vamos embora? Foi suficiente? Precisamos falar alguma coisa? Não precisaria, né? Os exemplos falam mais alto. No entanto, vamos aproveitar um pouquinho os nossos minutos para terminar aqui e trazer algumas coisas que a doutrina espírita nos fala, exatamente sobre essa nossa responsabilidade. Nossos filhos são espíritos milenares com virtudes e com vícios morais, ligados a nós por laços de simpatia ou de antipatia. A criança que chega não é um livro em branco. É um espírito imortal, milenar, que como nós já viveu muitas reencarnações e que traz um conteúdo, traz uma bagagem. Allan Kardec fala de tendências, inclinações, que nós, os pais, precisamos observar desde o princípio.
Muitas vezes uma atitude, uma maneira de ser da criança não é coisa de criança, tipo dar um tapa na mãe, no pai. Às vezes é uma manifestação desse espírito que inconscientemente traz essas inclinações, esses vícios. Então eu preciso estar atento tanto para observar as dificuldades, as inclinações, como também as virtudes, para valorizarmos, para incentivarmos essas virtudes. Em geral, esses espíritos estão ligados conosco em razão de experiências de vidas passadas, de reencarnações, às vezes por simpatia, outras vezes por antipatia, por ser desafeto, por ser mesmo um inimigo nosso de outras vidas. E que se manifesta numa certa repulsa que a gente encontra aqui na vida, né? Tem filho que você ama perdidamente e que é amado. E tem filho que você não sabe por quê, né? Não se sente muito confortável perto dele e ele também não. Ao reencarnar, o espírito esquece os fatos de suas vidas passadas, mas traz tendências instintivas e inclinações. Está nessa pergunta do Livro dos Espíritos 399. Então, por que nós esquecemos o passado? Porque é uma bênção de Deus. Todos os dias nós estamos querendo esquecer o ontem. Se eu pudesse apagar o que eu fiz ontem, se eu pudesse esquecer. Porque quando nós já estamos num grau de consciência desperta, como nós estamos aqui, estudando o Evangelho e a doutrina espírita, há uma coisa que pega muito forte em nós, que se chama culpa. Então, quando eu brigo com meu filho, quando eu bato no meu filho, tem espírita que bate no seu filho ainda, achando até que está educando. Quando eu brigo com a minha mulher, com o meu marido, quando eu distrato a minha mãe, apesar de todo o cuidado que recebi dela durante a vida toda, eu vou dormir e quando deito no travesseiro, aquilo está de volta nas minhas reflexões. Por que eu fiz assim? Por que eu reagi assim? Por que eu ainda sou agressivo, embora já querendo ser melhor? E a culpa fica remoendo. Muitos de nós perdemos o sono. Muitos de nós tomamos um Rivotrilzinho da vida para poder dormir. Alguns ingerem um whisky on the rocks para poder dormir. Tem insônia. E aí a gente acorda pela manhã e o problema continua. Nós procuramos psicólogos, psiquiatras, para ver se nós resolvemos o problema. Então Deus, que é amor acima de tudo, quando nós vamos reencarnar, Ele nos hipnotiza. Ele nos concede a amnésia. E então a gente reencarna num corpo novo e não lembra o que fez. Que bênção que é essa? Já pensou você pegando um bebê no colo, que está ali chorando, e você lembrar, aí chora, né? Na outra encarnação você me matou, você me fez sofrer, não vou dar mamadeira para você não. Fica chorando no berço. Já pensou se a gente lembrasse disso? Leiam o livro Os Missionários, de André Luiz, reencarnação do Sigismundo. Leiam esse livro. A reencarnação dele. Ele ia reencarnar, estava com um medo terrível. Por quê? Porque na outra vida, ele matou o homem que seria o seu pai nesta vida. A mulher, que seria sua mãe, não engravidava. Não era culpa dela, era culpa do pai.
Porque na preparação da reencarnação, estando todos ali durante o sono, se encontrando e se preparando para reencarnar, o pai tinha um medo danado ao ver o Sigismundo, porque ele lembrava inconscientemente que ele tinha sido morto pelo Sigismundo. E então esse sentimento, esse medo, que se convertia em pesadelos noturnos, neutralizava os espermatozoides. E então a mãe não engravidava. E eles tiveram, os espíritos protetores, de fazer uma sessão de reconciliação no plano espiritual, onde se conseguiu a coisa mais importante que existe na nossa vida atual, se chama perdão. É o perdão que devolve paz para a nossa consciência. É perdoar e é conceder o perdão. É ser perdoado. Então a coisa mais importante que existe na atualidade é o perdão. Nós falamos disso no nosso recente livro, Relacionamentos Interpessoais. Porque a maior condição de felicidade na Terra e nos mundos superiores é eu viver com pessoas simpáticas, com pessoas que eu gosto, com pessoas que gostam de mim. Mas a maior causa de sofrimento é exatamente eu ser compelido, obrigado a viver com pessoas que eu não gosto, com desafetos. Quem trabalha numa repartição, num emprego qualquer, e que tem um mala que não gosta de você, é esse o exemplo. Você não pode pedir a conta, você tem que viver com ele. Isso é causa de infelicidade. E como é que nós lidamos com isso? Os órgãos são os instrumentos da manifestação da faculdade da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. É que então nós temos que aprender a lidar com os nossos filhos nas suas fases de maturação, de maturidade. Maturidade emocional, psicológica, intelectual. Porque cada espírito traz a sua própria personalidade, a sua evolução espiritual. E eu não posso querer continuar tratando a criança ou adolescente como se fosse um bebê. Então eu tenho que ter essa psicologia, essa atenção, essa observação, essa reflexão, meditação. Ir acompanhando o processo evolutivo do espírito reencarnado sob o nosso lar, nossa casa. Então eu preciso conviver, eu preciso entender. Quantas reclamações dos adolescentes para os pais dizendo assim: ah, mãe, eu não sou mais criança. É porque às vezes, embora às vezes ela seja criança mesmo, nós continuamos tratando os nossos filhos como crianças. Não permitindo um crescimento através do livre-arbítrio, das escolhas, para ganhar independência e poder ser ela mesma. Então, entendendo essa maturidade lenta que os nossos filhos se submetem, nós precisamos ajustar, adequar a nossa maneira de pensar, sentir e agir em relação aos nossos filhos. Muitas vezes manifestamos inconscientemente preferências ou repulsas inexplicáveis que interferem na maneira pela qual nos relacionamos com eles. Falamos do afeto e do desafeto, o espírito com o qual nós temos simpatia ou antipatia, né? E quando nós temos mais de um filho, isso complica um pouquinho mais. Porque quando eu penso a respeito do processo educativo em relação aos meus filhos, muitas vezes eu me pego me percebendo de maneira diferente em relação a um filho, em relação ao outro.
especialmente as mães. E aí a pergunta que bate é: por que eu gosto mais dele e menos dela? Por que me dá um mal-estar quando estou perto dela, mas fico feliz quando estou perto do meu filho? Por que eu tenho resistência de fazer alguma coisa por ela, mas faço com amor, com prazer, com alegria em relação a ele? É uma questão que traz a culpa, traz questionamentos. Mas quando nós entendemos que estamos juntos por laços do passado, nós conseguimos entender e nos fazer um esforço para mudar. Porque aquela menina que é minha filha e que eu tenho uma certa repulsa, pode ter sido, numa outra encarnação, a mulher do meu marido. E o menino que eu amo de paixão pode ter sido meu amante, o meu marido, da outra encarnação. Então eu desenvolvi certos sentimentos, ou certa ojeriza, por causa do passado. Mas quem é que tem que fazer o esforço para perdão, reconciliação, amor? Quem tem mais consciência somos nós. Então o esforço para a reconciliação, para viver bem, para mudar o comportamento, pertence a nós. Pertence ao pai e pertence à mãe. É complicado, né? Mas ao mesmo tempo isso vem nos fazer entender, para que a gente seja feliz. Essa história de a menina gostar mais do pai, o menino gostar mais da mãe, está na psicologia, né? Tem psicólogo, hein? Complexo de Édipo. É um menino apaixonado pela mãe. E o de Electra, que é de Jung, é da menina pelo pai. A doutrina espírita está explicando a psicologia. Aliás, o tema de hoje acho que era esse, né? Relacionamento da psicologia com o espiritismo. Doutrina espírita é psicologia, é pedagogia, é educação. O lar é o primeiro espaço de formação integral do espírito reencarnado. Os pais, portanto, têm a missão, palavrinha, ó, missão de influenciar seus filhos para o bem, para o progresso intelectual, moral, emocional e espiritual. É obrigação nossa, é dever nosso. A escola instrui, mas o dever de formação moral, o ambiente de formação moral é o lar. Portanto, toda vez que o lar está desestruturado por um ou por outro motivo, tem reflexos graves e de longo tempo nos nossos filhos. Vale a pena todo esforço, toda dedicação, todo suor, toda lágrima, que nós, os pais, possamos exteriorizar no cuidado com os nossos filhos. Porque isso pode ter repercussão em dezenas, centenas de anos na nossa vida. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe. Nessa fase que se lhes pode reformar o caráter, os caracteres, e reprimir os maus pendores. Questões de O Livro dos Espíritos, olha só. Então, por que é importante a nossa dedicação aos nossos filhos? Especialmente na infância. 7, 8 anos. O processo reencarnatório, ele vai se completando aos poucos, não é só com o nascimento. Vai se completando aos poucos. Aos 7 anos, o espírito está
mais próximo do corpo, e na adolescência ele se apodera da sua personalidade. Por isso que na adolescência o adolescente vira aborrecente. Porque é ele. É o espírito milenar, é o self da psicologia, falando, estou aqui, ó. Eu quero ser o senhor do meu destino. Eu quero fazer coisas. Pai, você é palmeirense, mas eu quero ser corintiano. Pai, você é advogado, mas eu quero ser artista. É ele trazendo a sua programação reencarnatória, que não é a nossa. Cada espírito tem o seu compromisso na vida. E nós não podemos desviar o nosso filho da sua programação. Porque seremos responsáveis por isso. Quantas vezes a gente já ouviu essa historinha por aí, do filho que fez direito, chegou para o pai e falou assim, pai, pronto, está o canudo aqui. O que você queria que eu fizesse, agora eu vou ser o que eu quero ser. E se nós inclinamos, influenciamos, como é o tema, para um caminho diferente, ele vai ser um espírito infeliz. Pode ser um médico que ganha dinheiro, mas vai ser um médico infeliz. Pode ser um empresário herdando a empresa do pai e obrigado a ser o administrador, mas vai ser um administrador infeliz. E nós estamos aqui para ser felizes. Ninguém nasce para sofrer. Sofrimento é uma consequência da nossa incapacidade emocional, espiritual, psicológica, de enfrentamento das contrariedades e dos problemas. Tem um livro muito interessante chamado Meus Filhos São Espíritos, Os Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. Ele diz assim, ó, muito do sucesso ou fracasso de tais influências, quer dizer, das nossas em relação aos nossos filhos, vai depender das estruturas e matrizes comportamentais que a criança traga consigo, como espírito pré-existente que é. Em intensidade maior ou menor, estaremos sempre abertos a certo grau de influência alheia, mas em nenhuma fase é tão evidente essa predisposição como na infância. Então é nesse período, até 7, 8 anos, que o cérebro ainda está se formando, adquirindo conhecimentos que nós temos que influenciar os nossos filhos para o bem. Formar caracteres, educar os nossos filhos moralmente. Daí, parabéns para todos nós, pais, que estão aqui. Porque já estão preocupados com essa formação moral. E mais ainda, estão preocupados consigo mesmos. Porque sempre é tempo de eu repensar a minha maneira de nos influenciarmos uns aos outros. Porque ainda que eu não tenha conseguido educar o meu filho de maneira correta, eu vou ser pai ou mãe na próxima reencarnação. Precisamos pensar como espíritos imortais. Tudo que eu aprendo agora será útil para mim amanhã, no plano espiritual, na próxima reencarnação. Então, quando eu for pai ou mãe na próxima reencarnação, e às vezes os papéis se repetem, sou pai do meu filho hoje, na próxima reencarnação, eu vou ser pai do meu filho, e às vezes vou receber o filho com problemas que eu criei na outra vida. Por exemplo, se eu eduquei um filho de maneira errada, se eu fui mal para o meu filho, ele se desviou para as drogas, se corrompeu psicologicamente, emocionalmente, criou problemas mentais, se suicidou, por exemplo, eu posso, na próxima reencarnação, receber o meu filho com todos os problemas que eu ajudei a criar.
Mas aí, quando eu estiver na outra encarnação, com o mesmo meu filho, agora com outros problemas, eu já terei inconscientemente aprendido, né? Então eu vou ser dedicado, eu vou zelar por ele, vou passar noites em claro, eu vou encaminhar para tudo que for necessário para que ele possa se recompor. Então, o que nós estamos fazendo hoje vai valer para sempre, porque vai ficando no nosso inconsciente tudo isso que nós aprendemos e vai ser útil para nós. E por acaso, quando nós tivermos os filhos grandes, eles tiverem netinhos, e você vai olhar para o teu filho, filho, isso não é muito legal, não. Eu errei com você, mas você não pode errar com o teu filho. Tem uma situação muito importante que eu vivi aqui no Fórum de Marília, como juiz da infância. As psicólogas e as assistentes sociais foram conversar comigo e falaram: doutor, o senhor precisa conversar com o pai, porque nós já tentamos de tudo e ele está irresistível, porque ele acha que está certo educar os filhos batendo. E ele não quer mudar. Ele tá bom, chamei o pai lá, conversei com ele. O senhor não pode bater nos seus filhos, o senhor machuca os seus filhos, o senhor cria traumas nos seus filhos. E o senhor pode perder a guarda dos seus filhos se continuar fazendo isso. E ele disse assim: eu fui educado pelos meus pais apanhando. E eu cresci um homem honesto e trabalhador. Então eu acho que meu pai estava certo. E se eu acho que meu pai estava certo, eu ajo assim com os meus filhos. Mas os tempos são outros. Nós aprendemos que bater nos seus filhos não é o melhor, não é educativo. Pode causar uma disciplina, mas causa traumas. Conheço adulto que até hoje lembra do tapa na cara que recebeu da mãe. Fica lá no inconsciente. Eu falei, mas o senhor não pode fazer isso. Se o senhor continuar fazendo isso, nós vamos tirar os filhos do senhor. Ele falou, eu vou obedecer, mas ainda não concordo. Porque é uma questão de consciência que fica lá registrado em nós. Então, na medida que eu vou amadurecendo espiritualmente, vou despertando para aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é certo, a gente vai crescendo em espírito. E isso vai fazendo bem para nós. Nós vamos ficando mais em paz, mais felizes. O Emílio Miranda também diz assim: daí a grave responsabilidade de pais, tutores, orientadores, educadores de crianças, que poderão ser estimuladas a dar importante passo à frente, desenvolvendo faculdades e potencialidades que trazem em si mesmas, como também poderão estacionar na ociosidade, ou até mesmo recair em situações que já poderiam ter sido superadas se lhes fossem incutidos os adequados hábitos de vida, as motivações corretas, o sadio propósito de caminhar no sentido de realização pessoal como espírito, na ampla iluminação
autorização espiritualista romano. E ele reencarna de novo. Porque ele tinha tido prazo de 100 anos para fazer isso. Agora, numa outra condição, para poder ajudar o filho. E às vezes nós nos sentimos cansados de cuidar dos nossos filhos. Não aguento mais. Toda noite acordado. Tem que levar no médico. Tem que levar na escola. Tem que levantar cedo. Para mim era um sacrifício, porque eu nunca fui levantar cedo. Não sei porque as escolas têm que começar a aula às 7 horas da manhã. É um absurdo no meu ponto de vista. Já tem pesquisa sobre isso. As crianças não conseguem despertar antes das 8 ou das 9 horas. Então a gente está reclamando. Está reclamando tanto de trabalho que a gente não tem filho. O meu avô teve 10 filhos, o meu pai teve 5 filhos, eu tive 3 filhos, os meus filhos têm 1 filho. A média nacional é de 1,7. Nós não vamos ter famílias. Eu vou ter alguns filhos para cuidar de mim quando eu tiver com 100 anos. Então, e quem não tem filhos? Quem não casou por egoísmo? Quem não tem filho porque vai deformar o meu corpo? Tem mais pet do que criança nos lares brasileiros. Tem gente que tem 10 gatinhos, mas não tem uma criança. Então, é isso. Muito obrigado. Se sintam bem influenciados pelo Evangelho e pela doutrina espírita. E influenciem seus filhos com o Evangelho e com a doutrina, que é a terceira revelação, que fala do espírito imortal que somos, que coloca o ser como sendo mais importante que o ter. Ter é bom. Você paga o médico particular e não fica na fila do SUS. Ter é bom. Mas não é o mais importante. Porque tem gente rica, corrupta. Tem gente rica, explorando os outros. Mais importante que ter é ser. É ser uma pessoa de bem, uma pessoa caridosa, uma pessoa fraternal. Muita paz para todos. Que Deus abençoe.